Existe algo no meu coração que me faz vir ao Uruguai todos os anos. Hay algo en mi corazón que me hace venir todos los años. Porque eu creio que a nuvem de avivamento já está sobre esta nação. Porque yo creo que la nube de avivamiento ya está sobre esta nación. E eu quero perseguir esta nuvem de avivamento. Y yo quiero seguir esta nube de avivamiento. E ela já está sobre esta nação. Y ella ya está sobre esta nación. E eu creio que dentro de alguns dias, Y yo creo que dentro de algunos días, esta nuvem vai se romper. esta nube será rota. E nós veremos uma grande chuva de avivamento. Y veremos una gran lluvia de avivamiento. Porque Deus está levantando esta nação. Porque Dios está levantando esta nación. Amados, há pouco tempo atrás, muitos não sabiam qual era esse país chamado Uruguai. Amados, hace un tiempo atrás muchas personas no sabían de este país llamado Uruguay. Mas nesses dias, Deus tem exaltado esta nação. Pero en estos días Dios ha exaltado esta nación. Porque o Uruguai estará no cenário profético de Deus. Porque el Uruguay está en el escenario profético de Dios. Amém? Amén. No Brasil, nós cremos numa palavra profética. En el Brasil tenemos una palabra profética. Que o último avivamento da nação Que el último avivamiento de la nación virá pelo sul do Brasil. vendrá por el sur de Brasil. Mas para tocar o sul do Brasil, Pero para llegar al sur de Brasil, precisa tocar primeiro o Uruguai. necesariamente va a tocar primero Uruguay. Por isso que eu venho aqui todos os anos. Por eso vengo aquí todos los años. E hoje eu estou pastoreando no nordeste do Brasil. Hoy estoy pastoreando en el nordeste de Brasil. Porque eu creio Porque yo creo que este avivamento vai tomar toda a nação brasileira. que este avivamiento tomará toda la nación brasileña. Mas começará primeiro aqui no Uruguai. Pero comenzará primero por Uruguay. Eu disse o ano passado aqui Yo dije el año pasado aquí que nós iríamos passar por uma grande crise. que habríamos de pasar por una gran crisis. E nós estamos vivendo uma grande crise no Brasil. Y estamos viviendo una gran crisis en el Brasil. Todo o cenário para um grande avivamento já está montado. Todo el escenario para un gran avivamiento ya está preparado. Então eu creio que Deus vai liberar algo sobrenatural sobre o Uruguai. Entonces yo creo que Dios va a liberar algo sobrenatural sobre Uruguay. E nesta tarde, Y en esta tarde, se você estiver com seu coração aberto, si tú estás con tu corazón abierto, eu quero trazer uma palavra profética para você. yo quiero traerte una palabra profética para ti. Uma palavra que Deus tem incomodado ao meu coração. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. E eu tenho compartilhado esta palavra. Que he compartido esta palabra. E assim como as portas se abriu para que estivéssemos aqui nesta tarde, Y así como las puertas se abrieron para estar aquí esta tarde, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Amém? Amén. Quantos querem receber essa palavra? ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? Aleluia. Aleluya. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo de número 17. versículo 17. Nós ministramos sobre os jovens este final de semana. Este fin de semana ministramos sobre los jóvenes E algo sobrenatural aconteceu. y algo sobrenatural aconteció. Aquele balneário foi tomado pela glória de Deus. Aquel lugar donde estuvimos fue tomado por la gloria de Dios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Essa palavra o Senhor entregou a mim numa madrugada. Esta palabra Dios me la entregó en una madrugada. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Capítulo 5, versículo 17 de 2 Corintios. Nos diz assim: Dice así la palabra de Dios. Portanto, Por tanto, se alguém está em Cristo, si alguno está en Cristo, é uma nova criação. nueva criatura es. As coisas antigas já passaram, Las cosas viejas pasaron e eis que surgiram coisas novas. y todas son hechas nuevas. Amém? Amén. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Talvez você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes, Tal vez hayas escuchado esta palabra muchas veces, mas eu quero dizer pero yo quiero decirte que tudo na sua vida se fez novo. que toda nuestra vida se ha hecho nuevo. Eu não sei o que você passou antes de entrar por essas portas, Yo no sé lo que ha pasado contigo antes de entrar por estas puertas, mas eu tenho algo de Deus para te dizer. pero yo tengo algo de Dios para decirte. Que quando você entrou por esta porta, Que cuando entraste por estas puertas, algo novo se fez na sua vida. algo nuevo ha comenzado en tu vida. E essa palavra é para você. Y esta palabra es para ti. As coisas velhas passaram, Las cosas viejas pasaron e eis que tudo se fez novo. y ahora todo se hace nuevo. Não importa o que você esteja No passando, importa lo que haya pasado. tudo
todo, tudo, todo, tudo todo se fez novo. se ha hecho nuevo. Você é uma nova criação Tú em eres Deus. una nueva criatura en Dios. E você foi chamado para viver em novidade de vida. Y has sido llamado para vivir una nueva vida. Então você, nesta tarde, Entonces tú en esta tarde é convidado por Deus eres invitado por Dios. a viver uma nova experiência. Eres invitado a vivir una nueva experiencia. A viver em novidade de vida. A vivir una nueva vida. A palavra começa nos dizendo: La palabra comienza diciendo, portanto, por lo tanto, se alguém está em Cristo. si alguien está en Cristo, A pergunta para nós hoje é: la pregunta para nosotros es, você está em Cristo? ¿tú estás en Cristo? Quantos estão em Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Quantos aceitaram este Cristo? ¿Cuántos aceptaron este Cristo? E talvez se eu fosse perguntar para você há quanto tempo você aceitou esse Y Cristo, si yo te preguntara a ti, ¿cuánto tiempo hace que aceptaste este Cristo? talvez você me diga: Tal vez tú me digas, já fazem 10 anos, hace 10 años, já se fazem 5 anos, tal vez 5 años, talvez 2 anos. tal vez 2. E eu vou dizer para você Pero yo te voy a decir a que ti não faz tudo isso. que no hace todo eso. Você acabou de aceitar a Jesus hoje, Tú acabas de aceptar a Jesús hoy, agora, ahora, porque o Espírito Santo falou ao teu coração porque el Espíritu ha hablado a tu corazón e você veio a este lugar. y tú estás en este lugar. E a Bíblia diz Y la Biblia que dice ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor que nadie puede decir que Jesús es el se não Señor for ouvido pelo Espírito Santo. si no fuera por el Espíritu Santo. Não importa quanto tempo faz que você aceitou a Jesus. No importa el tiempo que hayas aceptado a Jesús. Pela primeira vez. ¿Cuándo fue la primera vez? Importa Lo que importa é que você hoje, es lo que hoy você aceita Jesus. tú aceptas a Jesús. A palavra do Senhor nos diz La palabra de Dios nos dice que todos os dias que todos los días devemos negar a nós mesmos. Devemos negar a nós mesmos, debemos negarnos a nosotros mismos, pegar a nossa cruz tomar nuestra cruz e seguir ao Senhor. y seguir al Señor. Todos os dias, Todos los días. todos os dias o Espírito Santo faz um convite. Todos los días el Espíritu Santo hace una invitación E nós aceitamos este convite. y nosotros aceptamos esa invitación E começamos a caminhar com Cristo. y empezamos a caminar con Jesús. Por isso, em cada manhã, Por eso cada mañana as misericórdias do Senhor se renovam. la misericordia de Dios se renueva. Por isso, quando o Senhor olha para nós, Por eso que el Señor mira hacia nosotros. não importa se já fazem muito tempo que você aceitou Jesus pela primeira No vez, importa si hace mucho tiempo que aceptaste a Jesús por primera vez ou se hoje vai ser a sua primeira vez. o si hoy será la primera vez. Importa que nós temos que aceitá-lo todos os dias. Lo que importa es que tenemos que aceptarlo todos los días. E hoje nós ouvimos o Espírito Santo nos convidando. Y hoy escuchamos al Espíritu Santo invitando. Porque ninguém pode se chegar a Deus se não for trazido pelo Espírito Santo. Porque nadie se acercará a Dios a no ser por el Espíritu E Santo. hoje o Espírito Santo falou ao seu coração. Y hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón. Por isso que você deixou o que você estava fazendo Por eso dejaste lo que tú estabas haciendo e vieste até este lugar. y viniste a este lugar. Porque antes de você vir ouvir o pregador, Porque antes de que tú vinieras a escuchar a un predicador, você escutou primeiro o Espírito Santo de Deus. primero escuchaste al Espíritu Santo E por de isso Dios. você está aqui nessa Es por tarde. eso que estás aquí. Se você aceitou este convite do Espírito Santo, Si aceptaste la invitación del Espíritu Santo, dê um forte aplauso ao Espírito dale un Santo fuerte de Deus, aplauso al Espíritu Santo. que todos os dias nos convida. Y cuando el Señor nos invita, Aleluia, aleluya, aleluia. aleluya. Todos os dias Ele nos convida. Todos los días nos invita. Portanto, Por lo tanto, se alguém está em Cristo, si alguien está en Cristo, é uma nova criatura. es una nueva criatura. Talvez você possa perguntar para mim, Tal vez tú me preguntes a mí, mas quais são as garantias que eu tenho pero ¿cuáles son las garantías que yo tengo quando eu aceito a Jesus Cristo? cuando yo acepto a Jesús? Existem 3 garantias Hay 3 garantías que eu posso dizer para que você. yo te voy a decir. Existem garantias dentro de um tempo. Existen garantías dentro de un tiempo. Eu quero falar a respeito de 3 tempos. Yo quiero hablar respecto a 3 tiempos. Existe o Cronos de Deus, Existe el Cronos de Dios, um presente que Deus deu ao homem, el presente que Dios le dio al hombre, para que o homem possa contar os seus dias. para que el hombre pudiera contar sus días. Por isso que a palavra do Senhor diz Por eso que la palabra del Señor nos dice
Senhor, Señor, ensina-nos enséñanos a contar os nossos dias. a contar nuestros días. Então nós vivemos num tempo chamado Cronos. Y Vivemos num tempo chamado vivimos Cronos. en el tiempo llamado Cronos. Cronos é o tempo do relógio. Cronos es el tiempo del reloj. É o tempo do calendário. Es el tiempo del calendario. Este é o Cronos. Ese es el Cronos. É o tempo do homem. Es el tiempo del hombre. Também existe o Kairos. Pero también existe el Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. El Kairos es el tiempo de Dios. É o tempo para a manifestação do milagre. Es tiempo para la manifestación de milagros. Quando o Cronos Cuando el Cronos se encontra com Kairos, se encuentra con el Kairos, então acontecem milagres. entonces ocurren milagros. Eu quero dizer que hoje, Yo quiero decirte que hoy, o seu tempo, tu tiempo, o tempo do seu relógio, el tiempo de tu reloj, o tempo da sua vida, el tiempo de tu vida, se encontra com o Kairos de Deus, se encuentra con el Kairos de com o Dios, tempo de Deus. el tiempo de Dios. E o resultado disso Y el resultado de esto é milagres. son milagros. Milagres. Milagros. Milagres sobrenaturais. Milagros de Dios. Aleluia. Sobrenatural. Mas também existe um outro tempo Pero también existe otro tiempo que nós chamamos de Aionos. que nosotros llamamos de Aionos. O Aionos El Aionos é o tempo perfeito de Deus. es el tiempo perfecto de Dios. É o tempo onde Deus está, Es el tiempo donde Dios está, que não depende da ação do homem, que no depende de la acción del hombre, que não depende do tempo do homem. que no depende del tiempo del hombre. Simplesmente Deus se move nesse tempo. Simplemente Dios se mueve en ese tiempo. E quando Ele se move, Y cuando Él se mueve, acontecem milagres sobrenaturais. ocurren milagros sobrenaturales. Deus, quando Ele faz algo, Dios cuando hace algo, é milagre. son milagros. Então Deus faz milagres hoje na sua vida. Entonces hoy Dios hace milagro en tu vida. Talvez você entrou aqui sem esperança. Tal vez hayas entrado sin esperanza. Talvez você entrou aqui sem fé. Tal vez hayas entrado aquí sin fe. Talvez você entrou aqui sem nenhuma expectativa. Tal vez entraste aquí sin ninguna expectativa. Mas eu creio Pero yo creo que Deus me trouxe que Dios me ha traído a 5.000 quilômetros de distância a 5.000 kilómetros de distancia para dizer para você para decirte a ti que hoje que hoy o Aionos de Deus, el Aionos de Dios, o tempo perfeito de el Deus, tiempo perfecto de Dios, se move na tua direção se mueve en dirección a ti para realizar milagres sobrenaturais. para realizar milagros sobrenaturales. Eu não sei o tamanho da sua fé, Yo no sé el tamaño de tu fe, mas eu creio que o Senhor vai fazer, pero yo creo que el Señor va a hacer, porque nesta tarde porque en esta tarde Deus marcou este tempo. Dios ha venido Então ha celebre o marcado seu el tiempo. milagre. El tiempo de milagros. Celebre o seu milagre. Celebra tu milagro. Aleluia. Aleluya. Quantos podem se alegrar com os milagres de Deus? ¿Cuántos se pueden alegrar con los milagros de Aleluia. Dios? Aleluya. Assim como existem os três tempos, assim como existem os três tempos, Así como existen los tres tiempos, existem três garantias existen tres garantías que nós podemos enumerar que podemos nosotros nombrarlas dentro dos tempos, dentro de los tiempos. do tempo do homem, El tiempo del hombre, dentro do Cronos, dentro del Cronos, o tempo do homem. el tiempo del hombre. Nós podemos numerar Podremos nombrarlas. três garantias Tres garantías que nós temos que tenemos quando aceitamos a Jesus. cuando aceptamos a Jesús. A primeira garantia La primera garantía diz respeito ao nosso passado. es respecto a nuestro pasado. A primeira garantia que nós temos em relação ao nosso passado La primera garantía que tenemos con respecto a nuestro pasado é que Cristo Jesus, es que Jesús, Ele perdoa os nossos pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. A Bíblia diz, La Biblia dice, no livro de Isaías 43, el libro de Isaías 43, que Ele perdoa os nossos pecados. que Él perdona nuestros pecados E Ele se esquece dos nossos y pecados. se olvida de nuestros pecados. E uma vez que Deus se esquece dos nossos pecados, Y una vez que Dios se olvida de tus pecados, os nossos pecados estão apagados. nuestros pecados han sido totalmente disueltos. Não importa o que você fez no passado. No importa lo que hayas hecho.